Olá, meu caso de hoje começa com uma história pessoal que, acho eu, ilustra bem como fazer a coisa certa pode ser difícil e como os incentivos presentes na comunidade científica podem ser perversos para um pesquisador ambicioso. Em 2007, eu elaborei uma proposta de pesquisa para diferenciar células-tronco mesenquimais de cordão umbilical humano em hepatócitos, para testes pré-clínicos visando o transplante ponte em pacientes com insuficiência hepática, cuja mortalidade é muito alta na lista de espera, ou então para portadores de doenças genéticas que afetam o fígado. Esse projeto estava baseado numa literatura extensa, vigente na época e que indicava que as células mesenquimais murinas e humanas podiam ser diferenciadas em variados tipos de células e a lista incluía os hepatócitos. Havia também uma literatura indicativa que era possível cultivar hepatócitos adultos, mesmo que por um período curto de tempo. E isto bastaria para fazermos os estudos comparativos do perfil de produção de albumina e outros marcadores funcionais das nossas células diferenciadas. A proposta incluía também implantar modelos de insuficiência hepática em animais para testar estas células e avaliar a eficiência e efetividade da terapia proposta. Já na época, ficou claro para mim que a FAPESP, ao aprovar o financiamento poupudo, não só estava dando aval a esse estudo, a sua documentação teórica, o seu racional e o seu desenho experimental, mas também depositava confiança na minha experiência, com boa produtividade de mais de 30 anos na pesquisa científica. Era o auge do boom dos estudos com células mesenquimais, o futuro parecia promissor para se lançar numa nova linha de pesquisa que era mais adequada ao novo grupo de trabalho no qual eu estava inserida. No final do primeiro ano, os intensos trabalhos incluíram a obtenção de aval para os estudos de 2 comissões de ética diferentes, a obtenção de uma série de cordões umbilicais de gestantes doadoras, o cultivo e a tentativa de diferenciação dessas células, a implantação do novo modelo pré-clínico de insuficiência hepática, obtenção de amostras de fígado saudável, descartado necessariamente durante as cirurgias de transplante de fígado e assim por diante. No entanto, nos meados do segundo ano, com um aperto enorme no coração e muitas noites insones tentando entender onde eu havia errado, o relatório enviado à FAPESP continha apenas uma linha informando da não obtenção de resultados minimamente satisfatórios e solicitando então a extensão do prazo para continuar nesse trabalho. Para resumir uma longa história, com duração de mais alguns anos, a diferenciação obtida foi apenas parcial e conseguida com enorme esforço por parte da aluna de doutorado que empenhou 5 anos do seu prazo nesse estudo. Incluiu ainda o teste parcial em um modelo pré-clínico com resultados pouco promissores, pois empregava um fármaco que depois, inclusive, deixou de ser produzido em nível mundial, remetendo-nos à estaca zero. E apenas uma publicação menor, mostrando parte das dificuldades e incertezas que cercaram esse trabalho. O pano de fundo desses eventos incluía anúncios espetaculares na mídia, dando notícia de milagres obtidos com o uso das células-tronco adultas, ou seja, mesenquimais ou hematopoéticas. A lista é longa: cordão umbilical, sangue, tecido adiposo, medula óssea e até placenta. E na esteira desse boom nascia o conceito da medicina regenerativa. Começaram a surgir os primeiros resultados dos ensaios clínicos para tratar variadas doenças, incluindo o início de um ensaio clínico ambicioso no Brasil para tratar 4 cardiopatias diferentes: infarto do miocárdio, doença de Chagas, cardiomiopatia dilatada e doença isquêmica crônica.
Além disso, uma enxurrada de artigos científicos contados aos milhares, muitos dos quais publicados por pesquisadores de renome internacional. Os ensaios feitos com as melhores práticas clínicas, naturalmente, de manufatura e de laboratório, sistematicamente mostraram a segurança de usar essas células nas intervenções, mas com resultados desapontadores. Inúmeros pesquisadores sérios estudaram e continuam até hoje estudando as características e as funções dessas células. Reconhecendo que as hipóteses iniciais não estavam corretas, e sem conseguir os resultados tão sonhados naturalmente, esse corpo de cientistas seguiu adiante, desvendando muitos aspectos previamente desconhecidos da biologia dessas células. No entanto, houve exceções. Pesquisadores que não souberam ou puderam fazer a coisa certa. Cito aqui 3 casos. O primeiro é o caso de um eminente pesquisador ítalo-americano, Piero Anversa, com uma carreira acadêmica vertiginosa que teve até agora 31 retratações por falsificação e fabricação de resultados, demissão sumária, processo milionário de devolução de verbas por parte do NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde do governo americano, deixando na sua esteira um rastro de destruição, não só na cardiologia, mas também na sua universidade, que é a Harvard University. O segundo caso é de uma empresa que chama US Stem Cell, nos Estados Unidos, e que estava fazendo turismo de terapia celular na Califórnia. Ela usava células mesenquimais e tecido adiposo autólogo, ou seja, do próprio paciente, e oferecia isso numa clínica lá na Flórida para tratar degeneração macular da idade. O resultado desta aventura foi a de pacientes que tiveram dano extenso ocular e inclusive cegueira. E esse ensaio nunca tinha sido nem submetido e muito menos aprovado pelo FDA. Essa mesma empresa acaba de ter um artigo retratado por falhas éticas que foram descobertas porque havia erros nas datas de aprovação e uso das células. E o terceiro caso é o turismo da terapia celular internacional, notadamente na China, que chegou a ter mais de 100 clínicas oferecendo terapia regenerativa com células mesenquimais. Mas em 2009, o governo chinês instituiu uma maior regulamentação para evitar esse tratamento de forma não licenciada, sem ensaios clínicos comprobatórios. No entanto, a saga continua. Ainda todo um turismo de terapia celular rolando lá solto na China. E mais, as células voltaram a ser usadas para tratar Covid-19. Os relatos iniciais indicam que seus fatores anti-inflamatórios auxiliam pacientes graves, mas só o tempo e ensaios conduzidos corretamente trarão as respostas. Até lá.